Só existe uma reação aceitável diante de um Deus assim. Só existe uma resposta humana que pode ser aceita diante de um Deus que é El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Notem, existe aqui nessa construção, anda na minha presença e sê perfeito, existe uma relação aqui de causa e efeito. Como é isso? Como funciona essa relação de causa e efeito? Prestem atenção. Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso e diz, anda na minha presença. Essa é a causa. Anda na minha presença. Qual é o resultado? Qual é o efeito disso? Anda na minha presença e, como consequência disso, sê perfeito. Então a pergunta que vem é a seguinte: como eu posso ser perfeito? Como? Eu só posso ser perfeito se eu andar na sua presença. Não tem outro jeito. Eu pensei que o esporte resolveria o problema dos homens e corrigiria a moral das pessoas. Não, o esporte só piora. É só você ver aí a moral dos nossos jogadores de futebol. Eu pensei que a educação era a saída. A educação? Visite a USP. Visite as universidades federais. E você vai ver se a educação produz moral. Vai lá. Visite e veja. Existe aqui uma conexão vital entre ser perfeito e andar na presença de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 6, você voltando um pouquinho, no capítulo 6, você vê no capítulo 6 algo semelhante. Veja o versículo 9. Veja o que diz. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Por quê? Estão vendo por quê? Como termina o versículo? Noé andava com Deus. Simples. Como Noé poderia ser um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos? Contemporâneos de Noé. Note, não era fácil conviver com os contemporâneos de Noé. Aliás, Deus destruiu todos, tamanha a maldade deles. Noé vivia entre aqueles homens e mesmo assim ele era justo e íntegro. Como? Como ele podia ser justo e íntegro no meio daquela geração que o próprio Deus destruiu totalmente, tamanha a maldade daqueles homens? Como era possível isso? Simples. Noé andava com Deus. E andando com Deus, então era justo e íntegro. Essa é a relação que existe aqui. E os irmãos devem estar perguntando, mas se eu andar na presença de Deus, eu vou ser perfeito? Perfeitinho? E eu nunca mais vou pecar? E eu vou então ser a pessoa que só vai faltar, vou andar flutuando então, quase arrebatado? Será que vai ser assim? Não, é que aqui na verdade, queridos, existe uma tradução não muito feliz aqui, que transmite uma ideia que não é a ideia presente no texto original. Talvez os irmãos tenham outras traduções aí com vocês. A minha tradução, a Revista Atualizada, ela traduz aqui a palavra tamim, traduzida como perfeito, mas essa palavra não significa alguém sem erro, que nunca erra, que é absolutamente livre de qualquer pecado e que nunca comete falha nenhuma. Não, longe disso, não é esse o significado aqui. Quando o texto fala ser perfeito, isso significa ser íntegro. É alguém íntegro, alguém que não nutre manchas na sua vida. É assim,
Esse é o sentido aqui. O sentido é esse, olha, como eu posso andar em integridade? Existe um processo. Para eu andar em integridade, existem alguns passos para que eu consiga fazer isso. Primeiro, eu devo ter consciência de que Deus é o Deus Altíssimo. É o El Shaddai. É o Senhor maior, mais forte, mais poderoso do que as montanhas. É o Senhor que quando me vem à mente o seu nome, eu penso em imensas e altíssimas cordilheiras, tamanha a sua imensidão e a sua força e o seu poder. Eu conheço esse Deus, eu então passo a andar com Ele, passo a andar na sua presença, como Noé, como Enoque, que já foi mencionado em Gênesis também. Eu passo a andar na sua presença, em comunhão íntima com Ele, buscando a cada dia. E na medida em que eu vou andando com esse Deus, tendo comunhão com Ele, isso vai produzindo efeitos em mim. Eu vou me livrando de pecados, de impurezas, de procedimentos que são reprováveis. Eu vou tendo a minha vida purificada, eu vou andando na sua presença e vou me livrando de manchas mais e mais.